Bom dia, pessoal. Eu vou começar aqui mais uma live, né? Mais uma live. Hoje eu O vou. segundo vídeo. Espere, sente aí, sente. Por favor, sente aí, Beatriz. Nesse vídeo eu quero meditar um pouco a palavra junto com meus filhos, sabe? Junto com meus filhos para aproveitar e ir instruindo eles. Deixa eu só compartilhar aqui nas minhas redes. Instruindo é ensinando. Entendeu? Instruindo Eu quero saber. ensinando. Eu quero não. É... Peraí, para. Palavra. Então, aí eu tô só compartilhando aqui nas minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais. E já eu começo. Pronto, agora já compartilhei. Já compartilhei. Vou começar agora. Vou começar e vamos embora. Vamos embora. Eu hoje vou meditar um pouco, né? Eu vou meditar um pouco. Deixa eu ver se está saindo o som. Deixa eu só ver se tá. Eu vou meditar um pouco. Deixa eu ver se está saindo o som. Pronto, tá saindo o som. Deixa eu minimizar aqui. E agora vamos. Não, deixa assim, deixa assim. Para. Vamos prestar atenção agora. Vamos prestar atenção. Aí vamos meditar a carta aos Colossenses, né? Que foi escrita por Paulo, né? Eu acredito que foi escrita por Paulo ou por algum dos seus discípulos, né? Então, saudação, né? Ela começa assim, né? Pessoa e dignidade de Cristo e a dignidade de Cristo. Saudação, Paulo apóstolo, Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e irmão de Timóteo. E o irmão Timóteo, ao povo santo de Colossos, irmão fiéis em Cristo, a vós graças e paz da parte de Deus Pai, de Deus nosso Pai. Ação de graças, né? Não necessitamos dar graças, não cessamos dar graças a Deus, Pai nosso, Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Lê a Bíblia? Deixa eu explicar a vocês. Aqui, não cessamos. Não cessar significa que a gente tem que estar com o pensamento sempre em Deus. Sempre em Deus. E a gente fazer as coisas em Deus. Então, como não cessamos, para de brincadeira, como não cessamos, então em tudo a gente dá graças a Deus. Em tudo que faz, quando você for fazer sua tarefinha, você, obrigado Deus por essa oportunidade. Pode sim, fale. Por que você está olhando para a Beatriz também? Eu olho para você porque você está na minha frente, mas eu olho também para Beatriz. Tá certo? Então, aí quando vocês estão fazendo a tarefinha, vocês podem dizer, meu Deus, dá-me a sabedoria para fazer essa tarefinha. No nosso cérebro? Ixi. Pode ser no cérebro, não pode falar, você que sabe. Ixi. Meu Deus, você diz assim, meu Deus, eu não estou entendendo essa conta. Me ajude a entender. E a partir daí vocês prestam atenção. Entendeu? É assim que a gente que acredita em Deus faz as coisas. Aí continua, né? Pai de nosso servo Jesus Cristo, ou Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em nossas orações por vós, pelas notícias recebidas acerca de vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todo o povo santo, em razão da esperança que vos está reservada nos céus. Qual é a esperança que nos está reservada nos céus? A esperança é a gente, quando crescer e quando a gente for para junto de Deus, a gente viver junto de Deus no céu. Então, para a gente viver junto de Deus no céu, a gente tem que viver uma vida em Cristo. Em Cristo, com um pensamento nele, focado nele, né? Aprendendo com ele, meditando a palavra dele, meditando. Tudo que a gente faz, né? Do mais simples que vocês forem fazer, a gente tem que fazer pensando em Cristo.
Desta esperança, vós outrora ouviste o anúncio pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até nós, bem como ao mundo todo, onde ele frutifica e se desenvolve. Assim também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceis a graça de Deus, na verdade. No mundo, quando, olha, escute, preste atenção vocês dois. Quando vocês virarem, quando vocês Adultos. crescerem mais um pouco e vocês começarem a confessar, comungar na igreja, confessar, Não. vocês vão testemunhar. Testemunhar é ser exemplo. Exemplo, a professora não dá um exemplo de matemática para você, faz uma conta, faz uma conta lá, 2 mais 2 é 4, aí bota lá no quadro aquele exemplo. 2 mais 2 é 4. Então, 2 mais 2 é 4. Só que aí quem vai ser o exemplo é você, e não o quadro. E não o quadro, entendeu? Vocês, os seus coleguinhas vão olhar para vocês e vão dizer, eita, esse Heitor e Beatriz são verdadeiros cristãos. E vocês vão... Cristãos são seguidores de Cristo. Ô pai. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está meditando a palavra de Cristo. Pai. Oi. A nossa tela tá meio bugada ali. Não tem problema, deixa ir lá. Então vamos continuar, né? Para, Beatriz. Foi Epáfras, nosso querido companheiro no ministério, que vos instruiu que ele nos substitui como fiel ministro de Cristo. E foi ele mesmo que nos deu a conhecer vosso amor no Espírito. A oração pela igreja. É por isso que também nós, desde o dia em que recebemos essas notícias, não cessamos de rezar por vós e pedir a Deus. Então, o que é isso? Rezar por vós cadê? Rezar por nós. Não cessamos de rezar por vós e pedir a Deus que vos faça chegar ao pleno conhecimento de sua vontade. Isso aqui é o que a gente conhece como intercessão dos santos. Preste atenção, velho. Intercessão dos santos. Significa que vocês dois, quando vocês estão na graça, quando vocês estão até fora da graça, mas principalmente quando vocês estão na graça de Deus, vocês podem rezar para o papai. Você pode pedir a Deus, você pode dizer assim, Deus, ajude meu pai nessa situação. Deus, ajude meu avô, minha avó nessa situação. Não, para de brincadeira. Vamos lá. Aí, é assim, entendeu? Então, vocês podem... Eu vou pedir ele para você parar de ficar nessa tela para não ficar com os olhos vermelhos. Certo, pode pedir, que eu agradeço. Então, vocês podem pedir a Deus. Vocês podem pedir por mamãe, vocês podem pedir por seu irmão mais novo, por Henrique, vocês podem pedir por papai, vocês podem pedir pelo padre, vocês podem pedir pela tia de vocês na escola. Posso pedir por minha prima. Pode pedir por sua prima, você pode pedir por quem você quiser. Até minha madrinha. Oi? Você é minha madrinha? Eu falei pode... prima. Então, você pode pedir, você pode chegar para Deus. Diga. Porque pai. quando meu primo pai, ele é chato demais. A nossa prima é legal. Então vamos Joana, seguir. Isso, vamos seguir. Né? Que vos faça chegar ao pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que assim possais levar uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo e produzindo frutos de toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, quando vocês estiverem naquela fidelidade a Deus, quando vocês puderem se confessar, que vocês puderem comungar, comer o corpo de Cristo, que nem pai come na igreja. Você lembra que pai ia na igreja e comia aquele negócio, a mãe e comia aquele pão? Sim, aquele pãozinho. Ali é o corpo de Cristo. E Cristo, quando ele
quando ele estava nos seus últimos momentos, ele pegou, levantou o pão e disse: esse é meu corpo, que será dividido entre vós. Que será que Então aquele isso, negócio branco. e ele pegou o vinho e disse: isso é meu sangue, que será derramado por vós. Ô tia, Oi. quer dizer, pai, mas por que aquele negócio branco que parecia um pãozinho? É porque é um mistério que eu não consigo explicar agora. Né? Assim, é um mistério complicado. Mas ali é o corpo de Cristo. Então, quando você está em graça, quando você está confessado, você não tem nenhum pecado mortal, pode, fale. O quê? Fala direito, porque você não entender. Então, aquele pãozinho, quando você come, ele fortalece você na fé. Ele fortalece você na fé, ele fortalece você no caminho de Deus. Eu acho que é mesmo. Então, é por isso que todo fim de semana a gente vai na igreja. Mas Né? A gente vai um dia. Mas a gente vai começar aí. Hoje eu vou na igreja. Né? Hoje eu vou na igreja. Então, é assim que funciona. Vai ver com advogado no domingo. Talvez a gente vá. Mas, pronto, a gente vai. Então é assim que funciona, entendeu? E quando você, principalmente naquele momento que você rezasse por seu pai, por seu avô, para Deus lhe abençoar. Por que? Então quando vocês rezarem, ele vai escutar vocês. E vai mandar isso para papai e para mamãe. Pronto. Vamos continuar. Né? Para que assim possais levar uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, produzindo frutos de toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, animados de uma possante energia segundo o seu glorioso poder. Para seres fortes e pacientes em tudo, agradecendo a Deus Pai, que vos tornou dignos de participar da esperança dos santos na luz. Então, no fim, a gente agradece. Né? Agradece sim, porque Deus manda muita bênção pra gente. Entendeu, Beatriz? Deus manda muita bênção pra gente. E essas bênçãos a gente tem que, por exemplo, vocês comem todo dia, vocês têm uma escola para estudar, vocês têm uma família bem unida, né? Vocês todo dia se divertem, todo dia vocês se divertem, todo dia vocês, deixa eu ver aqui o que vocês fazem mais, vocês todo dia brincam juntos, vocês todo dia vão na escola ver seus coleguinhas, vocês estudam, todo dia vocês estão aprendendo, e isso tudo é bênção de Deus. Então, assim, vocês têm que agradecer. No fim do dia, você dizer assim, na sua mente mesmo, não precisa dizer para papai e mamãe, mas na sua mente você dizer assim: Deus, obrigado por esse dia. Entenderam? Vocês dizem assim: Deus, obrigado por esse dia. Deus, obrigado por esse dia. É isso aí. E cadê você, Beto? Eu pensei que você ia agradecer também. Então vamos lá. Eu estou agradecendo. Mas você está na mente, né? Certo. Hino ao Cristo, Senhor do Universo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criatura. Ele é invisível mesmo, né? É porque Deus... Não é isso. Ele morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele vive entre nós. Como é que eu posso explicar? Eu vou tentar explicar para vocês. Deus invisível. Né? Deus invisível. Deus disse assim, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, estou vendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é a vida? O que é a vida? A vida são... a própria vida. Então, todas as pessoas vivem. Todas as pessoas vivem, todos os animais vivem, todos... Você vê grilos, vocês veem gafanhotos, vocês veem formigas, vocês veem... Então, vocês veem árvores. Tudo isso é vida. E Deus é a própria vida. Então, quando vocês veem aquele monte de formiga... Mas não tem vida. Temos. Ele deu essa vida? Não é que a gente tem uma vida nele. A gente vive através dele. Então, quando você vê essas coisas, vocês
devem lembrar de Deus, porque Deus criou tudo. Tudo é obra de Deus. Foi, tudo é obra de Deus. Até as casas? As casas a gente criou, mas criamos através das coisas que Deus nos deu. Deus nos deu a terra, Deus nos deu o barro, Deus nos deu, o barro que fica na terra, Deus nos deu as árvores, As folhas. e a gente pega isso, a grama. Porque toda hora tiver uma. Quando tiver embaixo, não tiver uma árvore caída. E as flores? Não, quando vem uma árvore caída pode ter sido por muitas coisas. As flores também. Então, por exemplo, o perfume que a gente usa. O perfume, muitas As vezes, raízes. também. Deus criou tudo. Então, é aí que você tem que ver o Deus invisível. Na As criação. Isso, na criação. Tudo isso é obra de Deus. Até isso? É tudo obra de Deus. Aí foi construído a partir de coisas que a gente tirou da natureza. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é mais ou menos por aí. Né? Eu não consigo entender nada. Eu tentei, Beatriz. Você não conseguiu entender. A vida, Deus é a própria vida. Deus é a própria vida. Não sei. Então, como Deus é a própria vida, todos nós vivemos dentro de Deus. Ele criou até o tubarão? Criou tudo. Baleia? Isso. Entendeu? Camarão? Também. Ele criou tudo. Só que você tem que entender isso, né? Que a gente vive dentro de Deus. Porque ele Eu não tô no coração dele. tá assim. Ele pensa em você pessoalmente. Ele pensa que aquela minha filha Beatriz é danada. E aquele Heitor é danado também. Esse Heitor não tem jeito. Uma coisa diferente comigo. Mas eu amo esses dois. Mas eu amo. Com certeza ele pensa isso, entendeu? E olha, eu passo esse negócio de jogo já tá bom. Oi? Se não acabar com isso daí, eu vou acabar com o ninguém. Mas vamos continuar. Ai. Eita, caiu, Beatriz. Levanta do chão, levanta. Ele existe antes de todas as coisas. Ele existe. Bora, Beatriz, levanta. Venha pra sua cadeira, venha. Vamos lá. Ele existe antes de. Parou a brincadeira. Vamos prestar atenção agora. Ele existe antes de todas as coisas. O universo é mantido por ele. É que nem eu disse. O Ele universo criou é. até um buraco negro? Eu não sei nem se existe um buraco negro, mas Existe sim. se existir, ele criou também. Existe. Ele é também a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter em tudo a primazia, pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude. Por favor, não tem Por meio dele reconciliar consigo todas as criaturas. Então, o que é, Heitor? Você quer perguntar alguma coisa? Se existe buraco negro, vou morrer. Não, para os dois, parou. Vá, dê a ela, Heitor. Pronto. Então, Deus, ele é a própria existência. Deus é a própria existência. Deus vive e nós vivemos dentro dele. Entendeu? E quando Cristo veio ao mundo... A barriga dele é planeta? Não, mas não é dentro da barriga dele, é porque ele é assim. Pronto, não tem o vento. Você vê o vento? Não. Mas você respira. Então, o vento está vindo para dentro de você e você não vê, porque você sabe que ele existe. Bem assim é Deus, você não vê ele, mas tudo existe dentro dele. Né? Deixa eu continuar. Não, parou. Olha, pacificando com o sangue de sua cruz as coisas da terra e do céu. Também vós outrora ereis estrangeiros e inimigos por vossos pensamentos e vossas obras más. Porém, agora eles vos reconciliou em seu corpo de carne, entregando-o à morte para vos fazer para vos fazer comparecer perante ele santos. Deus, Jesus, ele foi morto para apagar os nossos pecados. Posso me ajudar? Não, senão fica muita luz aqui para a câmera não pegar a gente.
Deus ele foi morto para apagar nossos pecados e para abrir para a gente uma porta no céu. Oi, Abre quando pra é gente que uma a porta. gente vai gravar um vídeo de jogo? Não, de jogo não, Beto. De jogo o pai parou com o vídeo de jogo. Agora é só sobre a Bíblia, viu? Porque assim. Então, Deus, ele. Jesus, ele nos perdoou. Ele nos perdoou. E ele continua nos perdoando quando a gente falha. Quando a gente falha. Né? Quando a gente falha com ele. Quarto. E Jesus, né? E Jesus, ele. Todas as vezes que ele nos perdoa, ele nos une. O perdão dele é infinito. O perdão dele não tem limite. Você pode fazer o que for. Você pode fazer o que for. Com a certeza. Não é que você pode fazer o que quiser. Assim, você pode errar. Errar. Em qualquer momento. Qualquer coisa. Vamos dizer que você errou agora. Você errou agora. Se você for no padre. Se confessar do seu pecado, dessa ofensa que você fez a Deus, que eu não estou dizendo que você fez, mas vamos supor que você fez, né? Então você vai no padre, se confessa e pode ter a certeza que Deus lhe perdoa. Entendeu? Deus ele perdoa todo mundo. Se ele não perdoar. Ele perdoa. Eu tô vendo robô. Não, Beatriz. Vamos, se concentre. Ele perdoa. Como é que eu posso lhe dizer, Heitor? Não, preste atenção. Preste atenção no que o pai está dizendo. Deus foi um homem perfeito. Jesus foi um homem perfeito. Mas nunca a gente pode criar ele. Criar? Criar com a Maria. Pode inteligência artificial. Não, rapaz, não. Esquece o negócio de computador. Esquece o negócio de computador. O pai está falando de coisas mais computador importantes. não. A inteligência artificial. Certo, deixa essa inteligência para lá. Deus, ele mostrou na sua história, na história dele, quando ele foi, várias pessoas que estavam em pecado. Várias pessoas, por exemplo, prostitutas, ladrões, até assassinos, e todos eles, ele perdoou. Entendeu? E assim como eu poderia dizer, Deus perdoa tudo. Basta que a gente tenha consciência do nosso erro e procure ele para perdoar. É o quê? Ele perdoa até o planeta. Não, ele não é que ele perdoa o planeta, ele perdoa pessoas. Aqui pode para as pessoas que ele já perdoou. Ele já perdoou seu pai um monte de vezes. Os erros de seu pai, quando seu pai cometia os erros dele. Mas seu pai só fica falando uma coisa para algumas vezes. Então, assim, quando seu pai erra, seu pai pede perdão. Quando seu pai não é perfeito não, então. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Perfeito só Jesus. Perfeito é só Jesus. Eu não sou perfeito. Eu sou homem, eu também erro. Entendeu? Ele também Porém, erra. Quem? Jesus. Não, Jesus não erra. Quando ele era criança, Jesus é Deus, não erra. Ele foi perfeito. Quando eu era bebê, ele não sabia de nada. Mas ele aprendeu com o pai dele, que nem vocês estão aprendendo com o seu. Ele aprendeu com o pai dele, ele aprendeu com Deus, e também é pai dele. Mas foi difícil dar leite pra esse neném. Deve ter sido difícil. Então vamos continuar, né? Olha, vamos continuar aqui. O combate do apóstolo. Agora me alegro com os sofrimentos que suporto por vós, e vou completando em minha carne o que falta ao sofrimento de Cristo, em favor de seu corpo, que é a igreja, da qual fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me confiou junto de vós, de completar o anúncio da palavra de Deus. Então, ele falou aqui que eu completo os sofrimentos de Cristo na minha carne, em favor da igreja. Em favor da igreja. Quer dizer que quando vocês, eu sei que vocês estão na graça, mas eu quero dizer assim, quando vocês crescerem mais, vocês vão passar
por situações que é difícil. Hã? É, que é difícil, às vezes, uma situação que você não tá gostando, que a pessoa fica falando uma besteira, que, sei lá, alguma coisa tá acontecendo e vocês, baixa a camisa, velho, e vocês não estão gostando, né? Vocês não Não tô estão gostando de nada disso. Então, aí vocês não estão gostando. Mas vocês têm que continuar acreditando em Deus Eu sei. e dizer, meu Deus, me dá a graça Não, de não. passar por essa situação na firmeza da fé. Entendeu? É assim que vocês têm que é assim que Para de gritar, meu filho. é assim que seu pai age. É assim que seu pai age. Toda vez que ele passa por uma situação difícil, ele fala, né? Ô neném, ô neném. Então é isso aí, né? Vou só terminar esse capítulo. Eu já estou vendo que já tem um tempinho. Da qual fui constituído ministro em virtude da missão. Que Deus me... Eita! Vai quebrar as coisas, rapaz. Sai daí, sai. Não, para com isso. Deixa isso pra lá. Venha pra sua cadeira. Venha pra gente terminar. Você tá aí. Vamos. Eu tô... Calma, quebrando. Vá, não tem nada não. Venha pra cá, venha. Vamos lá. Hoje a gente vai vir, hoje. Hum? Hoje a gente vai vir isso, mano. Certo. Não, vamos terminar. Preste atenção. O último parágrafo. Ufa, graças a Deus. Da qual fui constituído ministro em virtude da missão que Deus me confiou. Pare com isso. E me confiou junto de vós, de completar o anúncio da palavra de Deus. Esta palavra é o mistério escondido desde os séculos e as gerações, mas que agora Deus acaba de revelar a seu povo santo. A essa... Oi? Não, estou acabando aqui. A estes, Deus quis manifestar a gloriosa riqueza deste mistério entre os pagãos. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, aqui ele fala da revelação de Deus. Né? Da revelação de Deus. Por que não fala com os Cristo também? Oi? Por que não fala com os Cristo também? Não, a gente está tendo uma conversa aqui. Depois eu falo isso aí. Depois eu falo. Então, para Henrique, olha, cuidado para ele não derrubar tudo. Então é isso aí, né? Deixa eu terminar aqui, né? Tchauzinho. Tchauzinho. A estes Deus quis manifestar a gloriosa riqueza deste mistério entre os pagãos, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Este Cristo nós o anunciamos, exortamos a todos, e instruindo-os, viu? Não tem nada não, bota aí no chão. Deixa, não tem problema não, velho. Nós o anunciamos, exortamos a todos e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de torná-los todos perfeitos em Cristo. E é justamente por essa causa que me canso lutando com sua energia que age em mim com poder. Então, assim, só para finalizar, né? Cristo nos revelou... Olha, presta atenção os dois. Cristo nos revelou o caminho que a gente deve andar. Ele nos revelou profecia sobre o fim dos tempos. E o professor? Oi? E o professor também? Professor? É a professora também, que aí tá estúdio. Tá, não entendi não, então. Dá aula, não conhece? Jesus é um professor, Ele é um mestre também, ele ensina. Um mestre do ensino. Ele ensina muito bem, né? Então, é isso, né? Então acho que vamos finalizar por aqui. Tchauzinho. Eu agradeço a participação de todos que nos acompanharam. Até os próximos Acompanharam, vídeos. os meninos perderam a concentração já, então vou encerrar por aqui. Então, obrigado. Quem puder se inscrever, se inscreve. E é isso aí. Obrigado. Tchauzinho. Tchau.